Quer dizer, antes da gente entrar agora nesses aspectos técnicos e econômicos, vale a pena fazer um resuminho do que nós falamos agora, né? Que são quais são os atores, como é que é o marco institucional, e eu acho que esse quadro aqui mostra claramente isso, né? Eu preciso planejar a expansão do setor elétrico, isso é feito pela empresa de planejamento energético, né? Eu preciso garantir a operação do sistema para que a luz se mantenha acesa, é uma coisa. Eu preciso de, né, conhecer a evolução tecnológica, as perspectivas tecnológicas, a EPE fica sempre muito atento a essa questão. Aquilo que é produzido, né, é comercializado através das comercializadoras, né? E essa questão de expansão aqui, ela se dá através de leilões, né, que nós iremos analisar mais à frente. Então, isso aqui dá uma visão, vamos dizer assim, que é para o Brasil, mas que é para outros países, né, também, né? Só que os países envolvidos não precisam de empresas de planejamento, eles têm grandes grupos que atuam isso, mas eu acho que esse quadro aqui resume de uma maneira bastante clara e objetiva o que nós vimos na primeira sessão, e agora nós vamos para os aspectos técnicos e econômicos, né? Retomando um pouco aquela visão, né, daquela figura que eu tenho a geração, eu tenho a transmissão e eu tenho a distribuição, que tem que chegar mais, esse termo distribuição tem que chegar mais para dentro das cidades, e o consumo e a comercialização. E aí tem uma estrutura de custo do quanto que representa, né, dentro do custo total a geração, a transmissão e a distribuição. Vocês vão te convir que o peso maior é a geração, porque eu preciso construir plantas que são, nós chamamos intensivas de capital intensivo. Avançando então nas fontes de geração, né, que nós vimos pelo slide anterior, daquela figura, né, olhando especificamente o caso do setor elétrico brasileiro, né, que é o nosso sistema interligado nacional. Nós temos aí figurinhas que expressam o tipo de planta, né, de geração. O somatório deles dá 162 mil megawatts, praticamente final de 2018. Né? E nós temos aí nesse gráfico pizza, né, a composição percentual, né, da capacidade instalada por fonte. Então, vocês podem observar claramente que o Brasil tem uma matriz predominantemente de fontes renováveis. Nós somos o inverso do mundo. O mundo tem muito mais matriz de fontes não renováveis, fontes fósseis, poluidoras. O Brasil é ao revés. Então, nós somos, assim, campeão mundial de matriz, né, no que se refere a fonte de energia, que é renovável, com mais de 60% de geração hidroelétrica. Obviamente, no passado isso era muito mais, mas como os recursos hidroelétricos, eles são finitos, né? Você ocupa eles e não tem como crescer, aí a política energética vai buscando outras fontes, né? E essas outras fontes são identificadas através do planejamento feito pela empresa de pesquisa energética. Ok? Então, acho que é muito importante destacar esse aspecto. Em seguida, nós vamos analisar cada fonte, qual é a característica de cada fonte. Começamos, obviamente, pela mais importante de todas, que é a hidrelétrica, né? São as usinas hidrelétricas, que em todo o texto técnico vocês vão ver essa sigla UHE. Tá? Nesse caso aí, a gente tem a figura da segunda maior usina hidrelétrica do mundo em termos de capacidade e a primeira maior usina produtora de energia elétrica do mundo, que é Itaipu. Uma conquista da engenharia que o Brasil desenvolveu, iniciou a sua construção em 1974, foi acabar de colocar em funcionamento a última usina, a última unidade geradora em 2004, 2005, para vocês verem que é uma obra gigantesca, monumental, e que hoje
atende cerca de 17% do consumo nacional. Como é que ela funciona? É uma coisa relativamente simples. Esta figura aí é bastante ilustrativa, né? Nós temos aqui, olhando esta figura à esquerda, né? Que nós dizemos que é a montante, né? Quer dizer, é acima do rio, né? Se faz uma barragem, né? Muito sólida, é claro, com muito concreto, né? Assim, uma coisa, né? Um estudo de geologia, etc., muito grande, né? Permitindo, então, armazenar a água. Esta água que é armazenada, né? Ela tem uma saída, né? Que a água é levada por tubulações até a unidade geradora, que é uma turbina, né, que é movimentada pela força da água, né, e acoplado a essa turbina eu tenho um eixo que me leva para a turbina, né. Aí eu transformo, né, essa energia cinética em energia elétrica, energia mecânica em energia elétrica, né, e levo pelas linhas de transmissão até os centros consumidores. Esse é um modelo padrão de usina hidrelétrica, obviamente tem diversos tipos, se a queda da água é maior, se eu acumulo menos água, por exemplo, hoje no Brasil só se construiu no século XXI usinas de fio de água. O que é? Ela tem pouca queda d'água, entende? Então ela se move muito mais pelo movimento do rio. Nesse caso aqui nós temos uma usina em que eu tenho um armazenamento de água, né, que é a chamada energia armazenada. Aqui é um detalhe, é um tipo mais muito comum na Europa, né, que é uma usina hidrelétrica que ela não só ela gera energia elétrica por esse movimento de montante para jusante, tá? Mas em um determinado período do dia, normalmente de noite, eu ao gerar a energia de montante para jusante, eu crio um reservatório, depois, vamos dizer assim, da usina, e durante um determinado dia do ano, da semana, né, do mês, etc., eu pego essa água e trago ela de novo para cima. É o que em Portugal se chama usinas de bombeamento, né? Então, e aqui no Brasil se chama usinas reversíveis. A própria turbina que gera de uma maneira, ela pode gerar ao contrário, ou eu pego, ou através de uma energia elétrica gerada por uma outra fonte, normalmente de noite, eólica, que está ventando, e o consumo de energia cai muito durante a noite, porque está todo mundo dormindo, é claro, né? Então eu pego essa energia que está sobrando e bombeio ela para cima, e aí o que eu na hora de dia, que tem horários em que a demanda cresce muito, né? Depois do almoço, no começo da noite, eu faço de novo essa água voltar a gerar energia elétrica. É algo que, na nossa avaliação, vai acontecer muito no Brasil, porque nós praticamente não temos, acho que só tem uma usina reversível no Brasil, mas tem um potencial muito grande em função de que nós temos mais de 1.200 usinas hidrelétricas em funcionamento, né? Nós temos quase que assim, uma capacidade instalada em usinas e que possivelmente elas vão ser, esse tipo de usina vai se desenvolver bastante aqui no Brasil. Então, o próximo passo, né, nessa perspectiva analítica, né, de examinar que tipos de planta, de fonte, de usinas existem, né? Nós vimos a hidrelétrica, que para o Brasil é a mais importante, e ela é a menos poluidora, mais barata, é uma coisa assim, impressionante em relação às outras. Ela ganha disparado, né, por conta de que ela usa um recurso renovável, que é a água das chuvas, né? Mas, obviamente, você também precisa ter segurança, né, de que você vai gerar energia, e a segurança é dada por fontes não renováveis, em que você pode estocar a fonte, né, o recurso energético. E isso se dá através das usinas termoelétricas, e eu tenho diferentes tipos.
Os que predominam hoje no mundo são as termoelétricas a gás, por conta dos estudos e da exploração de petróleo associado a gás. É o caso aí dessa figura, né? No passado prevaleceu muito, principalmente no século XX, né, as usinas termoelétricas a carvão, né? Elas têm uma vantagem que você coloca uma planta dela do lado de uma mina de carvão, estoca o carvão, usa o carvão na medida em que a demanda exige isso. O único problema é que ela é a mais poluidora de todas, né? Porque ela emite gases de efeito estufa muito forte e a tendência delas é praticamente sair da matriz. Recentemente, a Alemanha fechou a sua última mina de carvão, para você ver como essa questão do aquecimento global e tal está predominando muito está se impondo muito sobre a política energética. Tá? Mas como é que elas funcionam? Qual é o princípio? O princípio é o comum, seja para termoelétrica a gás, seja para termoelétrica a carvão e seja para nuclear, que a gente vai ver no próximo slide. Aqui esse organograma, nessa figura, é coisa assim, basicamente elementar. É como você vai esquentar uma chaleira de água, né? Tem umas chaleiras que, quando a água começa a ferver, ela apita, né? Aqui, em vez de apitar, você canaliza, né, na sua chaleira, que a gente chama de uma caldeira, com uma pressão, uma coisa muito bem feita, né? Queima, né? Tem uma queima embaixo, pode ser carvão, pode ser gás, eventualmente pode ser nuclear, né? Aí você canaliza o vapor, né, para uma turbina, para fazer a turbina girar, e esse movimento giratório, né, que é um movimento mecânico, eu levo ele para um gerador. Mais ou menos análogo ao que nós vimos com a hidrelétrica, só que na hidrelétrica o que move é a água. Aqui o que move é a queima de um combustível fóssil, né? Então, a passagem do carvão para o gás se deu por quê? Porque o gás é muito menos poluidor do que o carvão, né? A passagem que vai se dar no futuro, inevitável, da gás para a nuclear, é porque a nuclear não gera nenhum efeito de emissão de gases, né, de efeito estufa, nenhum. Essa que é a vantagem da nuclear. Então, esse esquema mostra, aí o que varia é o tamanho, é a fonte, né, qual é a eficiência energética. Eu também posso usar óleo combustível, né, que também é poluidor e tal, mas o princípio é esse. E esse tipo de usina, eu não posso vir com argumento, não, isso não pode ter, porque o meio ambiente, etc. Não, todo sistema precisa ter, porque é para garantir o fornecimento de energia naquele momento em que, se eu tenho muita solar, de noite, não faz sol. Se eu tenho muita eólica, parou o vento, como é que eu vou atender a demanda? Eu não posso falar, não, agora todo mundo desliga a luz porque parou de ventar. Não é assim, né? A sociedade não pode funcionar assim. Então, as termoelétricas elas têm um papel muito importante na matriz energética brasileira e nós vamos prosseguir mostrando a sua importância no próximo slide. Bom, a próxima são as usinas nucleares, né? Há um questionamento muito grande, uma dúvida muito grande sobre ela, particularmente por causa daqueles dois grandes acidentes em Chernobyl e em Fukushima, né? Obviamente, elas são, se ela dá acidente, é acidente mesmo, né? É um problema muito grave, né? Mas elas têm uma vantagem, né? Na nossa avaliação aqui do nosso grupo de pesquisa, o futuro, inevitavelmente, será de energia nuclear, né? Por quê? Porque ela funciona ininterruptamente 11 meses por ano, né? E essa questão de segurança, ela está sendo superada através de, em vez de você construir grandes usinas, grandes no sentido de potência, como é o caso aqui no Brasil de Angra 1, Angra 2, que tem 1.200 mega, é de você trabalhar com reatores menores, e o impacto de eventuais acidentes e a segurança que um reator menor tem é muito maior, é muito mais eficiente, né? A Rússia está desenvolvendo muito isso, né?
Recentemente, a Rússia está com uma tecnologia muito avançada de pequenos reatores, ela coloca em cima de um barco e leva o barco para algum lugar onde precisa a demanda. O esquema de funcionamento dela, da usina nuclear, é o mesmo que das outras termoelétricas, como nós vamos ver no slide a seguir. O princípio é parecido, obviamente não é igual. Por quê? Porque aqui eu vou usar a ficção nuclear para esquentar a água, né? E como a ficção nuclear ela é radioativa, então eu tenho que construir a usina dentro de uma cápsula de concreto para que eu possa evitar qualquer tipo de acidente. O de Chernobyl foi de que esquentou tanto lá dentro que rompeu essa cápsula de concreto e a radioatividade se espalhou. No caso de Fukushima, né, houve um tsunami, né? O tsunami, eles teriam que desligar, né, desconectar essa reação radioativa que faz esquentar a temperatura, consequentemente elevar a pressão aonde a água está estocada e gerar o vapor que vai movimentar então o gerador, né? Eles tiveram que desligar, só que eles não conseguiram desligar porque as bombas que fariam o desligamento foram inundadas. E aí, ali dentro daquela cápsula, foi esquentando e foi derretendo tudo, e aí a radioatividade se espalhou, né? A alternativa hoje, do ponto de vista tecnológico, é você fazer reatores menores e modulares. Mas o princípio é esse, e ela tem essa vantagem de que ela é uma energia firme, ela trabalha sempre, eu não posso subir e descer como carvão, como gás, eu tenho que produzir a energia elétrica ali, como terminologia técnica, é produzir na base. É o caso de Angra 1, Angra 2. Ela trabalha 11 meses, um mês de férias para quê? Para trocar as pastilhas radioativas, né, para fazer manutenção, para fazer limpeza, etc. Por último, o último do ponto de vista de termoelétrica, né, são as usinas termoelétricas a biomassa. E elas são, assim, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista ambiental, muito interessante, porque ela usa resíduos, né, de alguma atividade produtiva. Aqui no nosso caso, nós estamos dando como exemplo as usinas de biomassa de cana, né? Por exemplo, o estado de São Paulo é um grande produtor de cana-de-açúcar e de etanol, né? Nesse processo de moagem sobra lá o bagaço da cana. O bagaço, então, é levado para uma caldeira, então, para ser queimado e gerar vapor, e o vapor movimentar a turbina e a turbina movimentar o gerador, né? Então, veja bem, na termoelétrica a gás eu queimo gás, a carvão eu queimo carvão, aqui eu estou queimando o bagaço da cana. Então, ela é uma fonte renovável, ela que é uma grande vantagem, só que ela depende de alguma outra atividade produtiva. Tem também biomassa de casca de arroz, tem biomassa de cavaco de madeira, etc., né? E o Brasil tem um potencial muito grande associado à produção de biomassa derivado da produção de cana-de-açúcar. Bom, agora nós vamos a exemplos importantes de fonte renovável, que tem se desenvolvido muito no mundo recentemente por conta dessa preocupação com o aquecimento global, né? E também por conta de uma questão de segurança energética, né? Particularmente os países desenvolvidos, que são grandes importadores de gás, de petróleo, eventualmente de carvão, né? É o caso da eólica, né? Ela tem uma grande vantagem que ela se move pelo vento, então é renovável, né? E o seu esquema produtivo é um esquema relativamente simples, né? É o vento que move a turbina dela, né? E essa turbina, então, tem um eixo, e esse eixo, ao se mover, ele alimenta um gerador, e desse gerador é que eu tenho a energia elétrica gerada.
ok? Esse esquema aí detalha tecnicamente quais são os componentes, etc., mas do ponto de vista mais de conhecimento geral é algo relativamente simples, né? E no Brasil está se desenvolvendo muito, no mundo desenvolvido se desenvolvendo mais ainda, né? Por conta dessa vantagem dela ser renovável e de ela garantir um suprimento com uma fonte que é nacional, que é o vento. Então e por outro lado também tem a chamada pegada ecológica, porque ela não emite nenhum tipo de gases de efeito estufa, né? O único problema dela é que ela eventualmente ela é intermitente. Então eu tenho que ter fontes complementares, que são as térmicas, né, para que o operador nacional do sistema, que faz o ajuste entre demanda e oferta, caso aconteça algum tipo de parada de vento, ele aciona uma outra fonte para complementar o atendimento da demanda. Como a tecnologia vem se desenvolvendo muito, esse gráfico aí mostra claramente o aumento da potência, né, das torres eólicas, né? E uma medida dessa qual é a potência dela em megawatt, e normalmente ela também está associada à altura. Quanto mais alta for a torre, mais vento ela consegue captar. Então, para vocês terem uma ideia, a previsão no futuro é de você ter torres de 250 metros, né? Para você ver, né, com potência de 20 megawatts, né? Hoje está na faixa de 3 megawatts para 5 megawatts. São usinas, são torres tão grandes que não dá para você construir em terra. Então você já está construindo no mar, são as offshore, você tem muito isso na Alemanha. Na Alemanha, lá no Mar do Norte, você tem assim fazendas de planta eólica, né, que é muito caro, mas com a vantagem que você pode fazer, instalar torres muito mais altas, porque você leva por barco, enquanto que na terra você não teria condição de levar essas pás tão gigantescas como elas estão tendendo a se desenvolverem nessa direção. Bom, a outra fonte é solar, que tende a ter um desenvolvimento muito grande, né? O Brasil, então, tem um potencial gigantesco, é um país continental, tropical, né? Basta ver o consumo de filtro solar no Brasil vis-à-vis da Alemanha, quer dizer, a gente tem um potencial, uma capacidade muito grande, e a tecnologia, como é uma fonte que está se desenvolvendo muito, né? Se cria a indústria, está avançando, a tecnologia está avançando e o custo do painel solar está baixando muito. Então, isso é uma vantagem do ponto de vista do potencial de desenvolvimento da fonte solar, que é o tema aqui mais geral do nosso curso, que é a questão de geração distribuída, que é eu pegar esses painéis, colocar aqui no teto da casa e gerar energia e ser um consumidor e um produtor de energia elétrica, em grande parte por causa disso. Até tem aqui claramente a figura de baixo à esquerda, mostra claramente isso, o telhado com painel solar, e uma tecnologia relativamente simples, né? E que vai se desenvolver muito e que reafirmamos que é o tema específico aqui do nosso curso, que é geração distribuída.